transformação que ocorreu no planeta Terra nestes últimos tempos, do que se chamam meses, foi para a evolução planetária. Nenhuma das informações passadas aqui tem como caráter ajudar alguma individualização em específico, mas sempre se referem a questões de consciência coletiva e de evolução coletiva. Uma das grandes dúvidas que existem quando se fala em evolução é a respeito do amparo dos outros povos. E o tema da nossa conversa de hoje, sendo sementes estelares, diz respeito a quem são vocês inseridos neste contexto e quem são seus amparadores e, por consequência, de alguma forma, quem são seus opositores. Não existe em nenhum procedimento cósmico acaso. Acaso é algo que foge ao controle do direcionamento e das metas de cada individualização. Nesse sentido, não é por acaso que o planeta de vocês evolui e vai em busca de seu desenvolvimento. Deixa de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de pleno desenvolvimento de todos os potenciais, de todas as individualizações. O planeta Terra é um planeta recente neste sistema e foi forjado em outras dimensões. Para começar a se entender, para começarem a entender do que isso se trata, é preciso saber que dimensões também têm várias dimensões. Então gostaríamos de perguntar, quantas dimensões existem? Infinitas. Existem tantas dimensões quanto cada individualização quiser alcançar. A partir do momento em que a individualização se desliga da fonte, ela vai galgando o seu caminho de desenvolvimento até a dimensão que ela achar suficiente para o retorno à fonte. Então, desta forma, as dimensões podem ser sim infinitas, mas normalmente elas têm um teto e este teto ele é identificado pelo desejo daquela individualização de alcançá-lo. Normalmente, tem-se notícia de que as individualizações costumam galgar até a 40ª ou 50ª dimensão. Vocês estão começando da 3ª, passando para a 5ª dimensão. Isso parece um começo de caminho. Concordam? Sim. Então, devem imaginar também que esta dimensão, a 3ª, é um plano preso ao tempo e ao espaço. Conseguem entender esse conceito? E que planetas e sistemas que estão ao redor deste planeta Terra, às vezes estão ligados a tempo, às vezes estão ligados a espaço e às vezes estão ligados a tempo e a espaço. Correto? Porém, toda dimensão tem duas dimensões. Uma dimensão interna e uma dimensão externa. Já sabem disso. Sabem também que as dimensões, além de terem uma dimensão interna e uma dimensão externa, têm uma dimensão etérea. O que chamariam aqui, neste plano, de céu. Identificam isto? Identificam o que é céu? Identificam o que é dimensão interna? Sim. Dimensão externa? E céu. Algo etéreo, onde o que não é mais matéria nesta dimensão tem existência. Correto? Isto tem sempre como referencial quem? Cada individualização. Cada individualização pode ver sua dimensão interna, ter acesso à dimensão externa e se comunicar ou ter conhecimento da dimensão etérea. Isto não serve apenas para a 3ª dimensão, serve para as outras dimensões também. A existência material e física
ela pode ou não acontecer em outras dimensões. Compreendem isso? Quinta dimensão não é apenas um espaço fluídico onde seres não têm corpos. Tem corpos da quinta dimensão, mesmo que seu material seja etéreo e fluídico. Compreendem isso? A sutilização das energias segue mais ou menos o padrão do que vocês conhecem nesta dimensão. Nesta dimensão existe um corpo. Coloquem as mãos nos seus corpos. Acima dos seus corpos tem uma sutilização de energia que é calor. Conseguem senti-lo? Esfreguem suas mãos. Afastem uma da outra e sintam o calor. Este calor é visível? Não. Mas é perceptível. Ele tem existência. Ele tem existência nesta dimensão? Ele é da terceira dimensão externa? Sim, ele é da terceira dimensão externa, mesmo que seja algo sutil. Quanto mais se avança na escala das dimensões, mais sutis as coisas ficam, mas continuam tendo existência. O que se vê na realidade externa, o que se vê de forma externa numa dimensão, é o que se chama de realidade. Realidade não significa, todavia, verdade, mas tem existência. Assim, a terceira dimensão tem uma realidade, que é esta, compartilhada por todos os seres e indivíduos, que pode ser modificada a qualquer instante. A quinta dimensão também tem uma realidade, a sexta dimensão também tem uma realidade, a sétima, a oitava, quantas forem. Tem internamente uma dimensão, externamente uma dimensão e etericamente uma dimensão. Então, a primeira coisa para se compreender o que acontece no processo evolutivo do planeta Terra é que vocês, a partir do momento em que houve a transição, começam a ter acesso à quinta dimensão interna, já têm contato com ela e podem vir a ter contato com a quinta dimensão externa. Onde está a quinta dimensão? Isso tem sido repetido constantemente em todos os encontros, textos e material. Onde está a quinta dimensão? Está à nossa volta. A quinta dimensão não é um outro planeta, mas pode haver quinta dimensão num outro planeta. Pode haver quinta dimensão num outro sistema. Pode haver quinta dimensão em outra galáxia. Isso não significa que precise ter uma existência física. As informações estão todas em camadas, prontas para serem descortinadas e abertas. Para isso, é preciso se ter veículos. Estes veículos são as ferramentas de acesso. Uma certa sintonia, uma percepção diferenciada e foco e atenção necessários para que se consiga acessar esta outra dimensão. O importante é saber que não estão sozinhos, muito pelo contrário. Existem 14 povos estelares habitando o planeta Terra, que neste momento, de uma forma ou de outra, contribuem para o processo de evolução. Contribuem positivamente, contribuem negativamente. Não no padrão da dualidade, porém, movimentando a evolução para frente ou movimentando a evolução para trás. Concordam ou poderiam refletir no fato de que nem todos estão interessados em evolução? Sim. Quem não estaria interessado em evolução? Qual seria o motivo de não estarem interessados em evolução? Medo, não conhecimento. Falta de conhecimento, sim. Perda de domínio, Poder. perda de poder, perda de manipulação. Não é possível, a partir de um determinado ponto,
que as individualizações fiquem presas a determinados padrões quando elas avançam. Na sua vida tridimensional, existem vários momentos onde é impossível desaprender alguma coisa. Quando aprenderam a decodificar os registros escritos, ler. Quando aprenderam a ler, conseguem desaprender? Não. Quando aprendem a caminhar, conseguem desaprender? A menos que haja um componente biológico que impeça que este processo tenha continuidade, não é possível, a partir da aquisição de uma determinada ferramenta de conhecimento, deixar de fazê-la. Assim é com o processo de evolução. A partir do momento que conseguirem o acesso à quinta dimensão externa, não terão como voltar, não individualmente. Coletivamente, esse processo tende a se estender pelos próximos 13.000 do que chamam anos, para que todas as individualizações aqui presentes cheguem ao mesmo patamar. Então, se estivéssemos desprendidos do tempo e estivéssemos num ponto 13.000 anos à frente, estaríamos falando neste momento de como é a vida na quinta dimensão e como fariam para se mudar para lá, definitivamente. E como fariam o acesso à sexta dimensão. Não é possível nem entender neste momento como é o acesso à quinta. Então, podemos pular este assunto e deixar este conteúdo para os próximos 13.000 do que chamam anos. Correto? Sim. Falamos disso depois. A mudança estrutural que acontecerá relacionada à evolução deste planeta, ela já começou e ela parte dos povos que aqui estão. A partir da junção de todos esses povos, então, vamos voltar porque existem dúvidas aqui presentes. Estes povos são seres, então, que vêm de um outro planeta, numa nave, param aqui e começam a falar e exercer suas missões? Não. Eles nascem como humanos e vêm com a origem estelar. Não precisam chegar aqui como uma nave. As naves que vocês esperam que cheguem, já chegaram. As visitas que serão recebidas de forma externa, mas os seres já estão aqui. É preciso que esteja tudo ajustado e pronto e arrumado por vocês, para que estas outras naves possam se aproximar, como tanto tem repetido nestes últimos encontros. Não é possível que não estejam vendo estes povos. Eles estão aqui. Vocês fazem parte disso. Essas origens que trazem compõem o planeta Terra e ajustam todas essas individualizações para a evolução ou para a permanência. Existirão momentos em que vocês sentirão que a evolução não está acontecendo. Isto também é um fato. Existem momentos de descanso ou quando pausa, ou quando os povos negativos, os não confederados, realmente fazem uma força grande para que a evolução estacione. Este é um momento de reorganização. Toda vez que a evolução não estiver clara, é momento para se organizar, reorganizar. Mas é preciso que tenham este plano em mente. A evolução é um fato, já está acontecendo, e para que se traga a quinta dimensão para a terceira dimensão, com acesso a todos os seres, precisarão enfrentar alguns desafios. A mudança estrutural que acontecerá relacionada à evolução deste planeta, ela já começou
e ela parte dos povos que aqui estão. A partir da junção de todos esses povos, então, vamos voltar porque existem dúvidas aqui presentes. Estes povos são seres, então, que vêm de um outro planeta, numa nave, param aqui e começam a falar e exercer suas missões? Não. Eles nascem como humanos e vêm com a origem estelar. Não precisam chegar aqui como uma nave. As naves que vocês esperam que cheguem, já chegaram. As visitas que serão recebidas de forma externa, mas os seres já estão aqui. É preciso que esteja tudo ajustado e pronto e arrumado por vocês, para que estas outras naves possam se aproximar, como tanto tem repetido nestes últimos encontros. Não é possível que não estejam vendo estes povos. Eles estão aqui. Vocês fazem parte disso. Essas origens que trazem compõem o planeta Terra e ajustam todas essas individualizações para a evolução ou para a permanência. Existirão momentos em que vocês sentirão que a evolução não está acontecendo. Isto também é um fato. Existem momentos de descanso ou quando pausa, ou quando os povos negativos, os não confederados, realmente fazem uma força grande para que a evolução estacione. Este é um momento de reorganização. Toda vez que a evolução não estiver clara, é momento para se organizar, reorganizar. Mas é preciso que tenham este plano em mente. A evolução é um fato, já está acontecendo, e para que se traga a quinta dimensão para a terceira dimensão, com acesso a todos os seres, precisarão enfrentar alguns desafios. Então vamos falar agora dos desafios que precisarão enfrentar para que se organizem e tomem as posturas necessárias. Não é diretriz de nenhum povo estelar orientar no que vocês devem fazer como se fosse uma lista de ordens, mas sim pensar e refletir junto com vocês, porque este planeta pertence aos que estão aqui neste plano e nesta dimensão. Assim, podemos passar aos desafios? Sim. O primeiro desafio é o desafio da condição das individualizações no planeta. Para que se possa falar de amor, entender o que é amor e vivenciar o amor, é preciso levar em conta as condições biológicas dos seres. É possível que um ser que não se alimenta ou que não tem uma segurança ou uma saúde biológica adequada pense em evolução em termos de amor? Pode ser que sim, mas é muito mais difícil para este ser se concentrar apenas nestes aspectos quando não tem condições físicas e biológicas de se manter em estado de vida adequada. O estado de vida adequado é garantido a todas as individualizações, independente da forma que tenham. Podem ter uma vida e um desenvolvimento adequados, porém existem condições mínimas. O primeiro desafio, tendo em vista que tem 12 bilhões de seres humanos neste planeta, é fazê-los sair do lugar. Passou despercebido aos seus cientistas, orientadores e pesquisadores que tanto o problema da fome, da miséria e da doença, ou da doença, se devem ao fato de terem deixado de ser nômades. Não é possível que queiram ter qualidade de vida para todas as individualizações se não saem do lugar.
Seus corpos foram projetados para que percorressem grandes espaços. Se diferenciaram dos outros animais geneticamente no planeta apenas pela questão da adaptação. De uma forma ou de outra, são capazes de se adaptar em vários ambientes. Quantos ambientes existem neste planeta? Muitos. Existem ambientes quentes, existem ambientes frios, secos, úmidos, temperados, altos, baixos, perto de regiões com água, longe de regiões com água, e todos eles têm em comum a possibilidade de vida de seres humanos. As outras espécies não conseguem sobreviver nesses locais, mas os seres humanos sim. Deveriam ter levado isso em conta no planejamento de suas cidades. A evolução que buscaram foi uma evolução fixa. E isto atrapalhou o desenvolvimento e a aquisição de possibilidades de todas as individualizações. Privilegiou algumas e deixou todas as outras de lado. Aqueles que tinham inicialmente as grandes fortalezas sobreviviam, mas estavam resguardados. E quando deixaram de andar de um lado para o outro, perderam a diversidade oferecida pelo design e planejamento do planeta. O planeta Terra tem a possibilidade de alimentar e abrigar todas as individualizações com honra e dignidade, mas escolhem ficar confinados num local onde naquele clima não tem alimentação adequada ou que pela concentração de indivíduos gera escassez. Terão que ajustar as questões de mobilidade pelo planeta ao longo do tempo. O segundo desafio é resolver o problema que criaram relacionado às fronteiras. Como farão isso? Para que consigam, antes, este planeta era de acesso total a qualquer povo. Correto? Sim. E aí, porque queriam ficar isolados em determinados lugares que a princípio eram bons e confortáveis, mas nunca são bons e confortáveis ao longo do tempo. São bons e confortáveis para aquele momento. Conseguem compreender? Sim. Precisam agora lidar com o que fizeram, que foi cercar estes lugares bons e confortáveis, e agora, povos que estão ali não podem vir para cá, e povos que estão aqui não podem ir para ali, e povos que estão lá não podem... Já entenderam? Sim. Precisam resolver este desafio de lidar com a entrada e com a revitalização na questão da mobilidade. Precisam também, além disso, integrar a sua comunicação. Esta integração parece vir da tecnologia, mas ela não vem da tecnologia. Vocês precisam integrar a comunicação não entre si, mas finalmente com os seres originários do planeta, minerais, vegetais e animais. Não é possível habitar no planeta há tantos mil anos de sua escala cronológica e não conseguir ainda se comunicar com os seres originais do planeta. Estão tão ocupados na comunicação entre sua espécie que esqueceram de perguntar a todos os outros seres, que estão em maioria, um número muito maior, o que fazer. São eles que sabem como deveriam viver aqui. Precisam falar com eles, precisam se comunicar com eles. Parece claro que essa comunicação não se dá com as mesmas ferramentas que se dá em relação à sua própria espécie. Não encontrarão minerais com aparelho fonador ou auditivo ou visual.
Talvez alguns animais são linguagens diferentes. Precisam encarar o desafio da comunicação com os outros seres. Podem fazer isso via espaço do coração, mas devem se dedicar cientificamente, com metodologia, na tecnologia de comunicação com os outros seres que não são de sua espécie e que têm as respostas para os desafios de sobrevivência de sua própria espécie e evolução. Sabem deste plano, tem escrito cada ser vegetal, existem algumas espécies aqui, como exemplo, cada ser vegetal tem escrito em si um mapa de evolução e desenvolvimento. Não sabem ler isto. Não têm a menor ideia do que está registrado em cada parte de um ser vegetal. Ou quais são as mensagens dos seres animais. E além do mais, trazem tão para perto estes seres animais que eles acabam com a tendência de se humanizar e perdem a capacidade de serem espontâneos e passarem as mensagens a vocês. Normalmente, os seres animais têm a capacidade, os que convivem próximos a vocês, têm a capacidade de adquirir de apreender qualquer comando que ensinem. Perguntamos, quantos comandos vocês conseguiram aprender com seus seres animais? Se querem manter essa convivência, parem de humanizar os animais. Entendam que será uma convivência num mesmo domínio, porém, respeitados os comportamentos. Nem vocês são animais, nem eles são humanos como vocês. Não é uma questão de maior e menor, melhor ou pior. É foco no aprendizado, no que aquele ser tem a lhe dizer. Ele tem uma função ali e ele está lá para lhe transmitir mensagens. Os seres animais, vegetais, minerais e os elementos, água, ar, fogo, têm mensagens a transmitir e a passar, e é preciso que se desenvolva a comunicação em relação a estas individualizações. Precisarão fazer isso o mais rápido possível. Dediquem-se a isso. Como farão? Não temos a menor ideia. Não temos estes mesmos seres na quinta dimensão. Existem aqui. Este é um desafio para os humanos da terceira dimensão no planeta Terra. Se estivéssemos falando isso a povos de terceira dimensão de outros planetas, citaríamos outros tipos de elementos. A questão continua a mesma, o desafio é sempre o mesmo, a comunicação. A próxima coisa a se resolver, o próximo desafio é quanto ao sistema de trocas. O sistema de trocas é algo que move este pedaço da civilização, este ponto. Se pudéssemos pinçar apenas este ponto, está focado total e completamente no sistema de trocas e precisam resolver isso. A maior parte das missões não cumpridas de cada individualização se deve ao esquema e ao padrão do sistema de trocas atual. Não é possível participar do sistema de trocas e cumprir sua missão de permanência nessa existência ao mesmo tempo. São poucos os que conseguem integrar as coisas e realmente entrar no padrão do sistema de trocas e cumprir ao mesmo tempo sua proposta. Precisam abrir mão de alguma coisa e terão que achar uma outra forma de trocar. São questões para se pensar, não a longo prazo, mas a curto e médio prazo. Podem começar com pequenas ações. Ações que são pertinentes ao que já existe entre os seres que têm um relacionamento entre si. Podem trocar coisas entre si, podem exercitar estes modelos e aprender com eles.
Seria possível fazer isso? Sim. É claro que isto, para estender-se para o planeta inteiro, não é de um momento para o outro, mas as experiências precisam começar, e precisam começar a curto prazo. Ou este momento de evolução que está ascendente virará um momento de estagnação, pausa, ou volta, retorno, retrocesso. O mesmo movimento que empurra para frente na evolução, também empurra para trás. Isso não é nem bom nem ruim, apenas é. Resolvendo a questão da mobilidade, resolvendo a questão das fronteiras, resolvendo a questão da comunicação não entre si. Despreocupem-se, vocês já se comunicam. É um fato? Sim. O que mais gostariam de fazer na comunicação entre vocês? Existe mais alguma coisa que gostariam de fazer? Já não tem acesso? Não é mais preciso na comunicação entre vocês de mais aporte tecnológico. Comecem a comunicar-se agora como os outros seres. Resolvendo a questão do sistema de trocas, sobrará tempo suficiente para concentrarem-se apenas nos aspectos de cocriação e manifestação da quinta dimensão neste plano. O papel de cada um é importante. Não é necessário esperarem ninguém, nem participarem de nenhum movimento, nem de alguma luta, nem de algum grupo. É necessário que hajam independentemente, que hajam isoladamente, que cada um de vocês comece a agir no que puder, no que for possível. Depois disso estabilizado, só terão mais um desafio: a reconfiguração do sistema de informações e do histórico de vocês. Aí poderão rever os passos na história deste planeta, refazer os textos e informações que estão errados, porque não conhecem nem a história deste planeta, que dirá começar a conhecer a história de outros sistemas e planetas. Essa transmissão precisa ser verdadeira. Enquanto não derem conta de transmitirem a verdade sobre a sua história, não terão acesso verdadeiro à história do planeta Terra nos outros sistemas. Conseguem compreender? Sim. Nenhum povo está autorizado a contar por que estão aqui, enquanto não transmitirem com verdade o que acontece aqui. Sem manipulação. Este é o papel dos comunicadores deste plano e desta dimensão, dos historiadores, dos pesquisadores, dos educadores. Transmitir as informações com verdade, buscar a origem dos fatos, verificar como aconteceram e transmitir isso numa base de verdade e transparência, mesmo que não seja bom a princípio, mesmo que a história contada seja muito feia, como chamam. Então, vencidos estes desafios, estarão prontos para trazer a quinta dimensão para a terceira. E aí terão acesso total à quinta dimensão externa para a terceira. E aí terão acesso total às novas descobertas e novas tecnologias. Já podem fazer isso internamente. Externamente, ainda não. Tem vislumbres disto, tem contatos muito rápidos e receberão algumas visitas ao longo dos próximos períodos. As estruturas estão aparentemente ruindo, mas devem fazer com que elas desmontem da base. Não adianta acertar o topo dos edifícios, é preciso acertar a sua fundação.
a sua base. As movimentações que estão ocorrendo. Aprendam como o planeta. Como o planeta provoca uma modificação geológica. Quando ele quer mudar a sua forma, como ele faz? De dentro para fora, de baixo para cima. Atinjam a base. Atingir não significa destruir, significa simplesmente desmontar. Desmontar. Podem pedir para que os seres, todas as individualizações daquele edifício saiam, para que ninguém se machuque e desmontem. Não precisa desmontar o edifício com as individualizações dentro dele. Precisam? Não. Assim, não estamos falando de nenhum ato belicoso, de nenhum ato agressivo, de nenhum ato de guerra. Estamos falando de desestruturar, afetando o mínimo possível. Não existe nenhum plano de controle por parte da Confederação para o planeta Terra, ou seja, não existe a possibilidade de que outros povos da Confederação, com intenção de evolução, orientem os humanos do planeta Terra. Vocês já cresceram. Desta forma, são responsáveis. Precisam tomar para si o poder que já têm, as ferramentas que já têm, lembrarem-se de quem são, ouvirem os chamados de seus povos, juntarem-se em grupos segundo suas famílias de origem. Isso pode ser verificado em seu espaço interno e tratar de cuidar desses desafios. Começando por vocês. Fiquem o menos possível no lugar, transmitam as informações de forma verdadeira, não confinem, se comuniquem com os outros seres. Correto? Sim. É preciso que se lembrem que estão aqui há muito tempo. Muito mais tempo do que gostariam, muito mais tempo do que desejam. Mas é preciso que se lembrem que escolheram estar aqui. Escolheram muito mais do que gostariam e escolheram muito mais do que desejam. Sementes são sementes apenas enquanto não estão em contato com um solo fértil. Precisam do contato com o solo, de condições mínimas, e aí se romperão. Sementes são sementes apenas quando estão estagnadas. Sementes são possibilidades. Sementes são coisas magníficas, lindas, emocionantes, mas não fazem absolutamente nada a não ser serem sementes, serem muitas possibilidades, mas nenhuma ação. Neste sentido, os seres deste planeta e desta dimensão, neste ponto do desenvolvimento, são sementes. Sementes paradas, estagnadas e sem ação. Precisam de um mergulho na escuridão. No caso deste planeta, no que chamam Terra, precisam de um mergulho para dentro da Terra e precisam de um momento de paz e de solidão. Um breve momento, porque assim que entram em contato com a Terra e com seus nutrientes, começam a brotar e não são mais sementes. O instante da semente dentro da terra é mínimo. Assim que ela entra no solo, ela já não é mais uma semente.
Ela descasca e ela começa a se expandir. O planeta de vocês tem o mesmo nome do nutriente. Vocês precisam mergulhar na Terra. Sozinhos. Sementes não fazem parcerias para crescer. Mergulhem sozinhos na Terra. Na Terra, Terra e na Terra, planeta. Deixem-se descascar. Expandir. Expandir. Expandir e brotar. E aí sim, começarão individualmente o plano de desenvolvimento para si e para o planeta. Se muniram de todas as informações. Estão no caminho, estão em desenvolvimento, são excelentes sementes. Sementes estelares que estão aqui com o propósito de fazer esta evolução acontecer. Vieram de vários sistemas. Durante muito tempo estão se adequando a este planeta, que tem todas as condições para ser um exemplo para todos os outros. Porém, lembrem-se de que parados são apenas sementes, cheios de possibilidades, de sabedoria, de condições, mas apenas sementes. Não querem mais ser sementes. Não aguentam mais ser sementes. Não conseguem mais ser sementes, mas precisam do mergulho. É preciso agora mergulhar. Mergulhar na solidão por um instante muito breve. Na solidão e na escuridão. Para serem abraçados pelo planeta, para serem abraçados pela Terra, poderem brotar. A nutrição de que precisam, a água, os elementos, está total e completamente à disposição. O corpo do planeta Terra fez isso por cada individualização que aqui está. Este mergulho demanda coragem. Fiquem longe do medo e próximos do amor. Estão sendo observados e acarinhados por tantos outros povos que não têm nem consciência do quanto são queridos e estimados. E todos eles, todos nós, torcemos e esperamos que deixem de ser sementes. Que no nosso próximo encontro possamos ver brotos e mudar de assunto. De sementes estelares plantadas no planeta Terra, falaremos do cultivo dos brotos e depois das jovens árvores e depois dos frutos e da geração de outras sementes. Que neste tempo e neste agora possam dedicar-se a ter coragem de mergulhar na solidão e na escuridão, a fim de deixarem de ser sementes. Seja luz.